Vocês estão felizes? Amém! Amém, eu estou bem feliz. Estou meio gripado, mas faz parte, né, Marcial? Eu estava com a desculpa de que tem filho pequeno, mas eu acho que eu tenho ficado mais doente que o meu filho pequeno. Impressionante. Mas vamos lá, meus amados. Quero ler com vocês um texto que está em um livro especial, amado. Vou ler um texto que está no livro do Coríntios. Coríntios. Cadê? Para não pegar pirraça aí de quem não é corintiano, né? Mas toda a igreja é corintiana, então... Eu vou ler, se vocês puderem compartilhar a NVI comigo, 1 Coríntios, capítulo 13, texto muito conhecido, é um poema que Paulo fez, extremamente bonito. Posso ler com vocês? 1 Coríntios, capítulo 13. Se puder colocar no telão, essa versão NVI, maravilha. Volta um versículo só por gentileza, para dar contexto. Paulo é o apóstolo mais famoso que a gente conhece. Ele não andou diretamente com Jesus, mas ele teve uma revelação e captou de um jeito muito diferente o que todo mundo da época não captou, Paulo captou e conseguiu escrever isso. E Paulo estava falando para uma igreja, a igreja de Coríntios, assim como nós somos uma igreja em Americanópolis, aqui em São Paulo. E ele estava falando sobre dons espirituais mesmo, porque a igreja não é clube, né? Clube você joga tênis, você joga futebol, você nada na piscina. Na igreja você fala em línguas, tem profecia. A igreja é um negócio espiritual. Na igreja você tem sonhos, visões. Na igreja você busca a Deus que é Espírito. E Paulo estava falando dos dons da igreja. E ele fala de dons que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já quisemos ter, né? Fala sobre profecia. Quem nunca quis ter um dom de profecia, de falar vai acontecer isso e acontecer? Dom de cura. Quem nunca quis ter um dom de cura, né? De ver uma pessoa enferma e ir lá, colocar suas mãos e aquela pessoa ser curada. Eu, com certeza, já quis ter muito esse dom. E conheço pessoas que têm esse tipo de dom. E Paulo vai falando de dons excelentes. E quando ele termina de falar sobre esses dons, ele escreve assim: Entretanto é uma palavra para falar, olha, eu já falei bastante coisa, mas agora eu vou começar a falar de coisas que são diferentes, talvez até maiores. Então ele usa a palavra entretanto. Busquem com dedicação os melhores dons. Para Paulo, o melhor dom era o de profecia, era o que ele mais puxava saco, escrevia sobre, falava que era o que a igreja precisava ter. Aí ele continua falando assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Então eu falo, o que é mais excelente do que curar alguém? O que é mais excelente do que profetizar? O que é mais excelente do que todos esses dons que Paulo acabou de falar? Falar em línguas, viver em um mistério espiritual. O que é mais excelente que isso? Aí Paulo escreve o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é sobre amor. O caminho mais excelente que todos os dons espirituais é o caminho do amor. Isso é extremamente bonito. Mas às vezes não é tão prático. E hoje, o que eu queria trazer para a gente é um pouco da praticidade do que é o amor. E Paulo fala assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, que é o preferido dele, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei.
Se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Glória a Deus. Bonito o texto de Paulo, né? Muito bonito. Agora a gente pode entrar no sermão. Deus é amor. E essa verdade está estampada em vários lugares. Adesivos, tatuagens, bio de Instagram, WhatsApp. Todo mundo já ouviu alguém falar, Deus é amor. E quem escreveu isso foi o apóstolo João, no seu evangelho. E o C.S. Lewis fala que isso é um problema. C.S. Lewis foi o que escreveu as Crônicas de Nárnia, para quem gosta. Ele começa escrevendo isso no livro dele que chama Os Quatro Amores. Deus é amor. Por que é um problema? Porque João, não o Cícero, o João aqui, João Marcos, ele não diz apenas que Deus ama. Ele diz que Deus é amor. Então, amor não é uma qualidade de Deus. Amor é a essência de quem Deus é. Não é uma característica do nosso Deus amar. Amor é quem Ele é, por essência. Deus é amor. E se Deus é amor, cada virtude do amor que eu li com vocês aqui em 1 Coríntios é uma janela, uma oportunidade de revelar quem Deus é. Paulo começa falando que o amor é paciente. Então, se somos pacientes, nós revelamos o Deus que espera. Se nós somos bondosos, nós revelamos o Deus que age em graça. E ele se prova nisso na palavra. Se somos aqueles que perdoamos, nós revelamos o Deus que nunca desiste. O Deus que vai atrás da ovelha número 100. O Deus que dá festa quando o filho perdido volta. Deus é amor, é o que o texto está falando em João. Então, falar de amor é falar sobre a essência de Deus ser formada em nós. Por isso que é perigoso. Porque se eu não tenho amor, eu não tenho nada. É exatamente isso. Se eu não tenho amor, eu não tenho nada. E se eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Por isso que João complicou a nossa vida quando ele escreveu que Deus é amor. Ele não escreveu Deus é aquele que ama. Deus ama porque Ele é amor. Eu amo diferente. Vocês que estão aqui comigo essa manhã amam diferente, porque nós amamos baseado em circunstâncias. Eu amo porque é meu pai, eu amo porque é minha mãe, eu amo porque é o meu filho. Eu não sou amor na minha essência, mas Deus é amor na sua essência.
Mas toda vez que eu olho para o texto de 1 Coríntios e consigo revelar quem Deus é através desses atributos e dessas qualidades, eu tenho a oportunidade de mergulhar um pouco na essência de quem Deus é, sem sentimento, que é o mais legal. Porque paixão é sentimento. E é um bom sentimento. Paixão é igual doença. Te deixa com febre, te deixa acamado, te faz chorar, dá dor de barriga. Amor não dá dor de barriga. Paixão dá dor de barriga. Virose dá dor de barriga. Paixão é virose. Inclusive, às vezes ela passa. O que não passa é aquilo que é. Porque o que é. Amor é. E Deus é amor. Deus não está apaixonado por você, meu querido. Deus te ama porque Ele é amor. Ele não está apaixonado hoje porque você está na igreja e amanhã Ele não vai se apaixonar porque você está em outro lugar. Deus te ama porque Ele é amor. E é quem Ele é. E infelizmente, amor é uma palavra que tem se transformado de forma pejorativa numa palavra até cansativa, né? Porque todos amam, né? Todos amam. Conhece uma pessoa hoje, você fala que você ama a pessoa. E daqui a um mês você não ama mais. Mas amor é. Amor não é uma condição que vai e que volta. Amor é. Deixa eu ver se é minha mãe. Não é o meu. Se fosse minha mãe, eu ia atender, tá bom? Mãe a gente atende. Minha esposa tá aqui, meu filho tá lá na salinha. Se fosse minha mãe, eu atenderia. Amor tem se transformado em uma palavra cansada porque a gente tem usado ela de qualquer jeito. Mas eu queria usar ela hoje aqui com vocês, baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Quando Paulo descreve o amor, ele não fala de sentimento que é abstrato. Paixão é um negócio abstrato, assim, né? Eu sempre ouvi falar que paixão gera borboletas no estômago. Eu nunca entendi muito bem. Eu já senti, mas eu não sei explicar muito bem o que é. O que você está sentindo? Você vai ao médico e fala, borboletas no estômago. Ele fala, some daqui. Manda uma mensagem para a moça ou para o moço para ver se resolve. A paixão deixa a gente atordoado. Eu tenho um ótimo testemunho que um dia eu contarei para vocês, mas, resumidamente, eu fui buscar uma vez um grande amigo meu para levar ele para um lugar e eu pensei que ele estava doente, desanimado e deprimido. Passaram-se algumas horas e eu descobri que ele só estava apaixonado. E ele estava com sintomas claros de doença. Falei, meu Deus, ele está pálido. Ele não responde com clareza. Sabe quando você tenta colocar a luz no olho para ver se a pupila responde e não respondia? Eu falei, está doente. Estava só apaixonado. Ou seja, paixão é um negócio mais abstrato. Amor, não. Amor tem qualidades específicas que a gente vai trabalhar aqui. E se me faltam essas virtudes, ainda há tempo de poder construí-las. Por isso que o sermão dessa manhã chama Dia Zero, Construção do Amor. 7 dias, 7 práticas de construção. Olhando para esse texto, tijolinho por tijolinho. Ao fim do sermão, eu vou sugerir algo com a igreja. Quem está no grupo, vou fazer o esforço e o compromisso de que dia a dia, durante esses 7 dias, eu vou falar qual que é a dica, o que a gente precisa fazer. Mas no final do sermão tem tudo aqui. Amém? Vamos começar pelo começo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é paciente. A palavra para paciente literalmente é que tem um ânimo longo, que demora para se irritar. E todos nós somos esses, que demoram para se irritar. Amém? Provavelmente as risadas corroboram para falar que nós precisamos construir amor dentro de nós.
O amor paciente, ele espera, ele confia no tempo de Deus. E nós temos diversos testemunhos bíblicos para falar que o amor é paciente. Ele não é perfeito, mas ele é paciente. Ontem eu estava com o nosso pastor Leandro, meu melhor amigo, Lelê, no hospital, e ele estava contando da alegria dele. E ele soltou uma frase maravilhosa. Ele falou: o Filipinho é a minha espera de 20 anos. Eu estava animado, mas isso aqui me arrebenta. Pô. E ele amou, ele sempre falou do desejo de ser pai. Isso é um amor que Deus colocou no coração dele, porque Deus é pai. E Deus ama seus filhos. Então ele cria no nosso coração também o desejo de ser pais e mães, e ter filhos e filhas. E às vezes Deus coloca pessoas ao nosso redor para que a gente gere paternidade, maternidade, mesmo que não haja vínculo sanguíneo. Porque Deus é pai. E ele nos ensina esse tipo de coisa. E ele nos diz também que o amor é paciente. E o Lelê falou: eu esperei esse amor aqui 20 anos. Abraão e Sara esperaram seu filho chegar. O amor é paciente. O amor respira, o amor... Ele joga oxigênio para o cérebro antes de responder. O amor não se irrita facilmente. O amor é paciente. Assim como Deus é paciente conosco, Ele não se apressa. Ele já está maduro, mas Ele é colhido no tempo certo. O amor é paciente. Quem crê em Deus deveria não se apressar tanto. Ser paciente não é ser passivo também, né? Ser um mortinho. Mas ser paciente é crer que Deus trabalha, mesmo quando parece que está tudo parado. Paciência sempre foi e sempre vai ser o ritmo da música do Reino dos Céus. Então talvez você queira acelerar alguma coisa na sua vida, ou você queira fazer com que essa coisa passe por mais tempo, e a única dica para essa manhã é que você deve amar mais essa coisa e entender qual que é o tempo dela. Talvez seja um amor, talvez seja uma pessoa, talvez seja um sonho, um projeto, uma coisa. O amor se encontra na paciência. E paciência é uma virtude de 1 Coríntios, que Paulo já começa falando: o amor é paciente. Se eu não tenho essa virtude, o meu amor está faltando um pedaço, como se fosse um quebra-cabeça. Não está dando para ver a foto por completo. Por isso que a ideia é de reconstrução. Eu quero, junto com vocês, reconstruir. E construção demora, né? Às vezes a gente foca só em algumas coisas. Às vezes a gente ama com paixão. E paixão tem a ver com amor mesmo, mas a gente ama com paixão e foca em algumas coisas. Eu vou focar só nisso aqui, que é o que eu sei fazer, e de repente está igual a Americanópolis. Todos os tijolos estão para fora, sem reboco. Porque você focou só dentro, mas tem a parte de fora também. Amor é uma construção de várias coisas. E essa ideia de não focar em uma coisa, mas focar em todas, é o que Deus quer sugerir pra gente. Então a gente vai começar pelo primeiro tijolo. O amor é paciente. Por que a gente precisa começar por esse? Porque a gente está com pressa. A gente está com pressa. A gente está com pressa para várias coisas. A gente está com pressa para dar certo. E a gente nem sabe o que é dar certo. Mas a gente está morrendo de vontade de dar certo. A gente nem colocou para fora em palavras. A gente não escreveu. O que é dar certo para você? Ah, ter uma boa casa, um bom carro, ter um bom relacionamento. A gente está com pressa. Às vezes você está com 12 anos, você está com pressa de ser milionário. Às vezes você está com 14 e já está com pressa de estar formado. Às vezes você está com 40, 50 e está com pressa. E o ritmo do reino de Deus é paciência. Por quê? Porque Deus é amor. É a essência dele. Amém? Então a provocação... Desculpa, pessoal.
Será que essa virtude já faz muito parte do meu dia a dia? Será que sou eu aquele que tenta apressar o que Deus está querendo construir? Será que sou eu aquele que dentro do meu relacionamento, onde eu devo entregar amor, eu tenho apenas cobrado amor de forma apressada? Será que sou eu aquele que tem forçado para que as pessoas me amem e não tenho esperado amor? Será que eu tenho forçado o amor de Deus e não tenho esperado Ele derramar sobre mim? Ele já derramou sobre você, é mais sobre perceber esse derramamento. O amor é paciente. E o amor também é bondoso. Pode passar para mim, por gentileza? O amor é sobre o dia 1, e no dia 2 a gente vai para o amor é bondoso. Não foi? Mas aqui eu tenho aqui, não tem problema. Ainda no versículo 13, eu separei em 7, né? No capítulo 13, no verso 4, está escrito: o amor é bondoso. E tudo que nós conhecemos de forma prática de Deus é bondade, todos os dias das nossas vidas. Deus é bom conosco. Deus é bom. E Ele é bom porque a graça que Ele derramou sobre as nossas vidas foi manifesta através de uma pessoa, Cristo Jesus. Deus é tão bom que Ele entregou o seu Filho por mim e por você, para que a gente tivesse a oportunidade de também amar, a oportunidade de ser paciente e de ser bom. A paciência, ela suporta. A bondade. A bondade, ela age. Um bom exemplo disso é o nosso camarada José, aquele do Egito, que poderia com certeza ter se vingado de seus irmãos, mas escolheu fazer o bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José é tão bom, ele ama tanto e ele tem tanta clareza de que Deus é bom, que ele diz que o mal que aconteceu com ele, Deus fez com que esse mal se tornasse em alguma coisa boa. Porque Deus pode fazer isso, a essência dele ser bom, a essência dele ser amor. E José é tão bom que ele até remove por bondade a culpa do pecador, a culpa do transgressor. Os irmãos de José são os miseráveis. Eles jogaram o irmão no poço, mentiram para o seu pai. Não contentes, venderam o irmão como escravo. O que tinha na mão daqueles rapazes era culpa e sangue. E de repente aqueles rapazes estão diante de José e ele fala: fiquem calmos. Tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus é bom. Ele remove a culpa daqueles assassinos, ele remove a culpa daqueles irmãos. Por quê? Porque ele entendeu quem Deus é. Então, amor é muito mais do que ficar sentindo alguma coisa no estômago. É entender quem Deus é. Deus é paciente. Por isso que a gente não está pegando fogo agora. Ele é tão paciente que ele enviou o seu filho. O filho dele foi assunto aos céus e o filho dele voltará. Quando? Eu não sei. Eu espero com paciência. E tento apressar essa volta. Todo dia eu falo: volta, Jesus. E José vai lá e remove a culpa dos seus irmãos, entendendo quem Deus é. Deus é bom, Deus é amor. Com tudo que aconteceu, eu sei que Deus está guiando as nossas vidas. A bondade é amor que está em movimento. É o abraço que a gente dá ali, é o presentinho, é a mão que a gente estende para o nosso irmão, um carinho. É coisa prática. Bondade não é um negócio abstrato. A gente sabe falar o que é um ato de bondade e o que é um ato de maldade. Todo mundo aqui, até criança, consegue dizer o que é bom e o que é ruim. Porque a gente se manifesta em bondade ou
em maldade, mas o amor é bondoso. O amor é bondoso. Atos 10, 38 está dizendo assim, que Jesus andou conosco e andou entre nós e andou fazendo o bem. O movimento de Jesus era fazer o bem, porque ele entendeu quem o pai dele era e o que ele precisava fazer. O cristão não é chamado apenas para não fazer o mal. E a gente se confunde que entrar na igreja é entrar na igreja para ficar bonitinho, né? Durante bastante tempo a gente achou, e por incrível que pareça, a gente ainda acha que nos dias de hoje entrar na igreja é procurar um lugar para ficar bonitinho, para pôr o terninho. Nossa igreja não tem terninho, né? A Alcide falou amém. A partir de domingo que vem vamos instaurar o terninho, sim. Ó, a esposa ali já veio assim, ó. Ninguém mais quer o terninho, né? Aquele assembleiano clássico que passa. Brasil, país tropical, 33 graus, meio-dia, com uma Bíblia debaixo do braço. Vai levantar a glória, a pizza já tá gigantesca, já. País tropical. Eu não sei quem trouxe o terno pro Brasil também. Não faz sentido o terno em um país tropical. Mas é bonito. Pra casar é terno também, tá, Cid? Não tem muito que... Tem que faço a defesa e faço aqui também a acusação. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom e Deus é amor. Então a gente não entra na igreja não para não fazer... A gente está tão confuso às vezes que a gente entra na igreja achando que é pra gente parar de fazer o mal. Então a gente às vezes para de fazer o mal. E o mal do crente é pouca coisa. É tudo aquilo que está nos teatros e nas pantomimas, né? Quem já assistiu um teatro de crente aqui? Evangelístico, alguma coisa. O que é mal pro crente? Usar droga, fazer tatuagem, fumar cigarro, beber, que mais? Se prostituir. Isso aqui arrepia qualquer crente, meu irmão. Qualquer crente. E deve arrepiar mesmo. Porque isso aqui destrói muita família. Eu falo de forma engraçada, mas é para se arrepiar mesmo. Mas não foi para isso que Deus te chamou, tá? Não foi para parar de beber, às vezes é uma porta de entrada. Não foi para parar de se prostituir, às vezes é uma porta de entrada. Deus te chamou para você fazer o bem. Não para você parar o que você está fazendo. Deus está levantando um exército para ir para marchar, não para ficar em casa. Então não faz sentido ele chamar um exército para só corrigir coisinhas. Deus não te chamou para parar de fumar cigarro. Não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para fazer o bem, para revelar quem ele é para outras pessoas. Porque ele é bom. Então, eu preparei aqui, no final a gente mostra que para essa semana a gente vai ter que, de forma deliberada, consciente e pensante, fazer um ato de bondade. E não vai poder postar nas redes sociais, tá? Não pode também. Não pode ser igual aqueles influencers que falam, olha, tô dando um pão pro mendigo aqui. E o mendigo correndo atrás dele. Pera, não peguei ainda. Dia das crianças sai com um monte de doce, jogando no carro, os doces assim, ó, tô dando doce pra criança. E as crianças, meu, por que ele tá jogando doce no chão? Olha só. Essa semana a gente vai ter que fazer... É coisa com você, com Deus, tá? Não precisa mandar mensagem pra mim, pra ninguém. É coisa com você, com Deus. Vamos seguir? O amor não inveja. Fala comigo, o amor não inveja. O amor não inveja. Inveja pode ser muitas coisas, né? Tristeza pela felicidade alheia, vontade de ter o que o outro tem, sem ter, de fato, um sentimento de tristeza ali. Ou às vezes o outro nem tem nada, mas você tem inveja porque você queria ser, ou queria alguma coisa. Inveja é um sentimento ruim. Isso aqui tá tudo bem, né?
Tamo bem, né? Ninguém acha que inveja é bom aqui, né? Então tá bom. Estamos na mesma página aqui. A inveja só é perigosa. Vocês lembram quando Davi volta para a cidade, as pessoas começam a cantar, falando que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000? O que gerou no coração de Saul? Inveja. Ué, eu sou o rei, por que não estão cantando para mim de uma forma diferente? Por que não estão cantando que eu matei 10.000? Por que eles estão cantando para Davi? João Batista fez o contrário. Era o maior, porque ele vive nos céus. João Batista, ao ver Jesus crescendo no seu ministério, disse assim, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. De repente chegou Jesus fazendo algumas coisas e João Batista já estava na peleja, meu irmão, um tempão, no deserto, convertendo, anunciando o caminho. E ele podia, em algum momento, falar, ué, eu tô aqui, agora é esse homem aí, que começou o ministério tem 2 meses, que vai... Não foi esse sentimento que passou no coração de João Batista. João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Inveja nasce de comparação. 1.000, 10.000, ele tem que estar crescendo, mas eu que queria crescer. Mas o amor não nasce de comparação. O amor nasce em um ambiente de gratidão. Quem sabe que é amado nem precisa competir. Se Saul conhecesse o valor que ele tinha como rei, ele não precisava competir com Davi. Se João não soubesse o valor que ele tinha no reino, ele tentaria competir com Jesus. Mas quando nós sabemos que nós somos amados, e nós somos amados, já não há necessidade de competir um com os outros. Eu preciso ser um pastor melhor que outro pastor. Eu preciso ser um namorado melhor que o namorado da amiga da minha esposa, porque ela fica falando toda hora do namorado da amiga dela, que é maravilhoso, e a gente precisa competir. No meu trabalho eu preciso ser aquele cara, porque aquele cara ali conseguiu conquistar. Eu não estou falando que a gente não pode admirar pessoas, nós precisamos, inclusive. Eu estou falando que a gente só não pode ter um sentimento de comparação e de inveja, porque no amor não há inveja. Não há inveja em amar. Você está num casamento, quando a pessoa cresce, o que você faz? Você fica alegre. Quando ela vence, o que você faz? Você fica alegre. Porque vocês dividem uma vida comum. Dentro dessa família aqui, não deve haver comparação. Dentro da nossa igreja não deve haver comparação. Fulano faz mais, eu faço menos, eu acho que fulano é mais espiritual, eu acho que eu sou menos espiritual. Não deve haver comparação, porque Deus ama de uma medida única. Ele nos ama de maneira igual. E nós também precisamos amar de uma maneira igual. A mesma medida que nós amamos o A, nós amamos o B. No amor não há comparação, no amor não há inveja. Nós precisamos agradecer mais e celebrar o bem dos nossos irmãos. E fazer isso repetidamente. Às vezes até gera um incômodo, porque às vezes aquele irmão você não gosta tanto. E aí já tem alguma coisa errada, né? Precisava tomar umas marteladas na cabeça. Quando o nosso pastor diz que engravidou, eu celebro. Mas fala, essa é fácil. Eu falei, é fácil, mas eu posso trazer um exemplo que não é fácil. Meu primo também é pastor. Também não, porque eu não sou pastor. Meu primo é pastor. E ele está tentando engravidar há muito tempo. E o irmão mais novo dele engravidou. Essa história a gente já viu em várias famílias, né? E o que acontece? Vem aquele sentimento de falar, poxa, veio antes que eu, né? Mas aí a gente volta para o primeiro tijolo da construção. Qual que é o primeiro tijolo da construção? O amor é paciente. Aí a gente vem, o amor é bondoso. O amor não inveja. E o meu primo mais novo me ligou, ele falou, cara, estou te avisando primeiro do que eu estou te avisando para o meu irmão. Eu falei, opa, tem que avisar. Ele falou, cara, eu sei, mas ele quer tanto, e agora eu vou pro meu segundo, e o dele não veio ainda. E a gente tem que relembrar que, dentro do contexto
do nosso Deus, do nosso Jesus, não há inveja. Não há inveja. E se há, é só um diagnóstico de um coração que precisa ser tratado, sendo pastor ou não. Porque todos nós estamos suscetíveis a falhas. Nós somos falhos. Mas nós estamos conversando sobre isso aqui para que a gente construa um lugar onde a gente vai ser menos. Onde as coisas que escancaram, que nós somos feios, somos deformados, passem para um grau de menor importância. A inveja ela vai vir mascarada de coisas até boas às vezes. É o Instagram que a gente está olhando e aquela pessoa está fazendo uma viagem, ou está comprando aquele carro, está realizando o sonho da casa. E você fala, e a minha vez? E Deus olha e fala, que vez, meu amigo? Que vez? Eu coloquei teu nome numa fila? Não é assim que Deus age. E nessa ansiedade, toma aí uma sociedade super ansiosa, porque não conseguiu o carro, não conseguiu a casa, não conseguiu o emprego, não conseguiu o namorado. E Deus vem para o básico. O amor é paciente. O amor é bondoso, atitude de bondade. O amor não inveja. Características do amor são coisas que eu toco. Não é um negócio abstrato. E a gente está rodeado de sensações de inveja, quando o Evangelho está falando para a gente não há espaço para inveja. Está todo mundo suscetível a isso. No último dia que Jesus resolveu escolher para dar uma festinha ali particular, um after ali de Jesus, quem estava? Só os 12. Vamos fazer uma ceia aqui. Jesus podia ter escolhido várias coisas. Vou morrer, Jesus já sabia. Pedro está falando, não vai morrer. Ele falou, vou morrer sim, arreda de mim, Satanás. E ele fala, não, vamos fazer um rolê aqui, nós 12 aqui. Parte pão, toma vinho, conversa. O momento mais sublime que essa humanidade já viu. Eles estão sentados diante de Deus. E olha o papo da galera. Quem será que vai ser o maior lá no reino dos céus? Só que, não é possível que esse é o papo que eles estavam tendo. Eles estão diante de Deus, partindo pão, Marcião, servindo vinho, falando sobre os mistérios da vida, do universo. Eles, quem será que vai sentar do lado dele? É o papo que o pessoal estava na Santa Ceia de Jesus. E a gente fala, é impossível, esses caras são os idiotas. Por que eles estavam falando sobre isso? Não, somos nós. Somos nós os que estão sentados ao redor de Jesus falando de bobeiras. Ah, Jesus, e a minha casa, e o meu carro, e o meu namorado? Jesus, você tá maluco, cara? Eu estou falando sobre salvação. Eu estou falando sobre amor. Eu estou falando sobre reconstruir laços que vocês estão quebrando. E você está me perguntando sobre bobeira? É o louco que quando vai falar com Jesus, ele tem a oportunidade de fazer qualquer pergunta. Jesus olha para ele, ele chama a atenção de Jesus. Jesus para e fala, tá bom, você tem direito a uma pergunta. Você pode falar alguma coisa? Fala aí. E o rapaz fala assim, eu tenho uma herança. Para poder resolver, você me ajuda? Ele poderia falar qualquer coisa com Jesus. Ele fala, eu tenho uma herança lá para receber, você me ajuda? E a Bíblia chama ele de louco. E às vezes nós somos os loucos que estamos tendo a oportunidade de construir alguma coisa bonita, linda, para que os nossos filhos se orgulhem dos pais dele, para que as nossas famílias sejam reunidas. E a gente está lá falando com Jesus, dobrando o joelho, para falar de loucuras e de besteira. Perguntando, e aí, será que eu vou sentar do lado direito ou esquerdo? O sentimento de inveja invadindo o nosso coração. E Satanás, hoje em dia, ele não está querendo mais possuir pessoa, porque isso dá muito medo, né? A gente tem medo, né? Ver demônio, assim, é um negócio que dá medo. Alguns menos que outros, né? Eu não assisto filme de terror. Tenho muito medo dessas coisas aqui. Se um dia tiver alguém endemoniado, liguem para outra pessoa. Ou bota no Viva Voz. Eu não vou até a casa. Pode ligar, irmão. A gente enfrenta o medo. Deus não me deu espírito de covardia. Sou bom de medo e bom de Bíblia, Marcial. Enfim, meus irmãos. O diabo não quer mais agir desse jeito. Ou quando ele age é diferente. Sabe como o diabo vai agir na sua vida, na minha, nas nossas?
você vai ser uma pessoa impaciente, ele vai te dar todas as ferramentas para você ser impaciente. Se você se distanciar do texto, você vai cair na armadilha dele. Ele vai te dar muita oportunidade para você fazer maldade. Se você se distancia do texto, você não consegue gerar bondade. Ele vai colocar muita coisa na sua frente para que você tenha inveja de outras pessoas. E se você não estiver pertinho dessa palavra, você vai cair na armadilha de Satanás. E se a gente cai na armadilha de Satanás, a gente tira um tijolo da construção. E a gente já coloca em risco várias coisas. O amor é uma coisa palpável. E ela aponta para algo que é maduro. Para amadurecer, tem que passar pelos ciclos. E a gente vai passando aqui. O amor não se vangloria. Não se orgulha. Isso aqui é sobre humildade. O amor de Deus, ele não sobe para brilhar. A Bíblia diz que ele desceu e se esvaziou para poder servir. Na ceia, Jesus era a figura mais importante. E onde ele estava? Lavando pés sujos. E ele diz assim: se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. O amor, ele também é silencioso, porque ele faz sem esperar em troca. Aí a gente pensa conosco, mas eu faço esperando alguma coisa em troca, Inclusive, quando eu cobro dentro dos meus relacionamentos, quando eu cobro alguma coisa do outro, é porque eu espero que ele entregue. Olha, você deve fazer isso para mim, porque eu estou te entregando isso, então você tem que entregar isso para mim. E Jesus está falando que o amor não se vangloria, não se orgulha e que ele é humilde. E a humildade está em agir, às vezes, de forma silenciosa. Fazer sem esperar. E esse amor aqui da humildade, ele nasce quando morre a necessidade de precisar ser admirado. Então, às vezes, a gente quer ser admirado para que as pessoas nos amem e a gente acaba esquecendo de ser humilde. A gente quer atrair com o nosso brilho a atenção das pessoas, não para dar uma resolução ou para dar um destino para essas pessoas, mas para que elas fixem os olhos em nós. E Jesus nunca fez isso. O amor de Jesus, ele não se vangloria. Encher o peito e falar, eu que fiz. Sou eu nessa casa que coloco o dinheiro. Sou eu nessa casa que limpa e você bagunça. Tem que ter acordos aí também para não ter muita bagunça também, né? Estou dando exemplos assim, gerais. A esposa vai me bater daqui a pouco. Ela fala, você nem lava a louça. Não, tá no plano comprar uma lava-louça. Para acabar com a briga em casa. Satanás tem estratégia, eu também tenho as minhas. Mas o amor é silencioso no servir. Uma mãe que serve o seu filho, no momento de amamentação, ela não está esperando nada em troca. Ela quer ver seu filho crescer. Olha que maluquice isso. E quem a gente está disposto a amamentar para ver crescer aqui? Talvez crescer mais que nós. O maior desejo é que o meu filho seja maior que eu. Não só de altura, mas mais generoso, mais amoroso. Que ele seja uma versão melhor de mim, é o meu desejo. Mas existem exemplos onde o filho cresce e o pai começa a ficar incomodado. Às vezes quando tem dinheiro envolvido, às vezes quando tem um pouco de brilho envolvido, fala, nossa, tá. Isso é um exemplo grande, mas nos exemplos pequenos a gente consegue ver isso também dentro de relacionamento. Um começa a ir mais, o outro quer puxar, e não dá a liga, e você fala, o que está acontecendo aqui? A gente está com dificuldade de servir de forma silenciosa. Na igreja está todo mundo querendo ser reconhecido na igreja, mas
A gente nunca falou para alguém aqui que o rolê era de ser reconhecido aqui. Eu não tenho certificado aqui, irmão. Quando eu entro, eu que trouxe um certificado. Quando eu entrei na igreja, eu trouxe um certificado. Estou trazendo meu certificado aqui, ó, de fracasso, tá? Fracassei em várias coisas, vou entregar aqui. Se vocês quiserem me receber, show de bola. Aí, eu sei que tem muito irmão que sai de igreja, e pula de igreja, vai para outra igreja, e fala, mas meu irmão, por que você saiu da igreja? Ele fala, porque eu não era reconhecido lá. Eu falo, era um emprego? Você estava empregado Era CLT? Como que era? Você tinha um plano de carreira lá? Você ia entrar como cooperador, aí vira diácono? Era plano de carreira? Aí você estava entregando as tarefas, tinha que KPI para fazer métrica. Como que eram as reuniões nessa igreja que você não era reconhecido? Ai, que eu fazia as coisas e ninguém falava nada. Ah, pois bem, nosso mestre fazia igualzinho. Caramba, você está muito parecido, você devia voltar para aquela igreja. Igreja não é lugar de reconhecimento. A única coisa que quem precisa te reconhecer é Jesus. E ele já te reconheceu. Aí você fala, então a igreja é muito chato, porque as pessoas não, muito pelo contrário. Como a gente constrói bonitinho a nossa casa, a gente aplaude o nosso irmão que está crescendo. A gente dá ombro, a gente estende a mão. Agora você está achando que é uma coisa, mas a igreja está querendo oferecer outra coisa, é só alinhar a expectativa, né? E dentro de um relacionamento, a mesma coisa, alinhar a expectativa. Você está achando que a pessoa tem que fazer uma coisa, a pessoa nunca disse que ia fazer aquilo, ué. Então vamos alinhar a expectativa. E servir silenciosamente. Porque o amor, ele é humilde. O amor é humilde. É aquela esposa que acordou, preparou o café do marido e fala, ai, mas eu não sou obrigada. Você não é obrigada. Ai, mas ele tem mão. Ele tem mão. Ah, mas é o feminismo. Muito legal o feminismo. Mas você entrou no relacionamento para amar. Não para ficar cobrando pauta ou para ficar gerando expectativa sobre o outro. É o marido que vai chegar em casa e vai levar o bombom e flores para a mulher. Ou que vai acordar mais cedo no domingo e vai fazer o café para ela e levar na cama. E por que ele vai fazer isso? Porque ele ama. E ele pode tirar uma foto e colocar no Instagram para gerar inveja para os outros maridos? Pode, é um ciclo sem fim. Mas ele pode não fazer isso e fazer a esposa dele admirá-lo demais. Mas não para que ela admire e fale, nossa, meu marido, é para falar, nossa, que homem de Deus que eu tenho na minha casa. Que servo. Porque o amor, ele é silencioso. E é para falar a verdade, meus irmãos, a maior parte da nossa vida a gente vive em silêncio. Só vai para a rede social a parte boa mesmo. Os 90% é em silêncio. A dor, as alegrias do dia a dia. E para o servo e para a serva de Deus, o amor acontece muito nesse ambiente. Tem muita coisa que aconteceu na vida de Jesus que a gente nem soube, porque ele saiu, estava no lugar, foi comprar um abacate, passou aqui, fez uma bondade. Os discípulos nem viram. Que às vezes os discípulos falavam, onde você estava? Ele falava, tá por aí. Ué, a gente procurou, não te viu? Estava por aí. Fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Atos diz, ele andava fazendo bem. Estou demorando hoje, né, meus irmãos? Vamos lá. O amor não se irrita facilmente. Domínio próprio. E por que o domínio próprio serve? Para nos proteger. Moisés, em Meribá, ele fere a rocha e perde a entrada da terra prometida. Por quê? Falta de domínio próprio. A ira de Moisés e a nossa ira é um negócio doido, né? Como fogo mesmo. Em um instante, ela acende, queima tudo, destrói tudo. E às vezes coisas que demoraram anos para poder ser construídas, a ira destrói em segundos. Como uma faísca mesmo. Como uma faísca. Não sei quem já foi brigadista aí na empresa, mas sempre passam uns vídeos terríveis. Eles falam, fogo é rápido. Não dá tempo. É muito rápido. E a ira é isso. Para combater a ira, amor. Porque o amor não se ira facilmente. Jesus, diante da traição de Pedro, o que ele fez com Pedro? Gritou?
que ele fez com Pedro? Ele amou Pedro. E ele estava construindo em Pedro todas essas coisas que eu estou falando com vocês hoje. Então, no momento que Pedro falha, ele não se ira. Jesus ama. Ele olha com um olhar de amor, que é o que diz o texto, e começa a conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O amor não se ira facilmente. Então, quando a gente sentir o sangue subir, vamos praticar um método bem conhecido aí, que é o método 3-10. Pode falar comigo. Método 3-10. Respira 10 segundos. Deus fez o seu corpo uma máquina extremamente poderosa. E a gente esquece o poder da respiração. Respira um pouquinho. Tá com muita raiva? Respira um pouco. Vai no banheiro. Morde o azulejo. Morde o dedo. Respira. A minha irmã, quando meu sobrinho era neném, ela ensinou uma técnica para ele, que era cheira a florzinha e assopra a velhinha. Toda vez que ele ficava muito bravo, ansioso, irritado, ele ficava Zahri. Aí ele, tá bom, cheirar a florzinha. Sopra a velhinha. Faz 10 vezes. Faz 10 vezes. Ore 10 segundos antes de falar alguma coisa. É importante. Você sabe que tem poder de construir ou destruir? Ora 10 segundinhos. Deus, meu Deus, eu estou muito nervoso, Jesus. Se eu falar isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou destruir ou vou construir? Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Respira 10 segundos. Ore 10 segundos. E pensa mais. Pensa um pouco nas consequências. Tem relacionamento que a gente demora muito para construir, mas uma palavra maldita a gente destrói o relacionamento todinho. E a gente, como a gente ainda está em construção, todos nós estamos na mesma página. Às vezes você fala uma coisa para mim, se eu sou um homem bom, um homem de Deus mesmo, com a casa construída, nada do que você falar para mim vai me abalar. Mas tem alguma coisa que ainda está precisando de construção, quando você fala para mim, dá uma abalada. Porque o meu orgulho vem para a cena, a inveja vem, a minha bondade sai de cena e entra em cena a vontade de te dar um tapa na orelha. Respira 10 segundos, ora 10 segundos e pensa 10 segundos. O amor é mansidão. O amor é uma força. Mas não é força para explodir, é força para controlar. Isso é muito importante. Vamos avançar. Versículo 7. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estou correndo porque eu preparei isso aqui para fazer em 7 vezes. Em 7 domingos. E eu estou fazendo em um só. Então, cada tema aqui era para falar bastante coisa, mas condensei tudo aqui. Paulo escreve, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é perseverante. E perseverante é aquele que fica. E ele fica mesmo sem ter garantia. Que é impressionante, ficar sem ter garantia. Ficar por amor. Ficar sem saber como vai ser o amanhã. Imagem mais bonita das famílias que se reconstroem. Perdem tudo. E falei, e aí, amanhã? Eu falei, amanhã é nós, velho. Amanhã é nós, família. Você é meu primo, você é meu pai, você é minha mãe, você é meu tio, você é meu esposo, você é minha esposa. Tem que fazer. Hoje é, com isso, amanhã acabou tudo, continua. O amor, ele vai para a vida sem garantia. Que garantia a Thalita tinha quando casou comigo? Nenhuma. Até hoje não tem muito. Tem que toda hora revisitar o contrato ali. Não tinha garantia nenhuma. Que garantia você tem de entrar aqui nesse lugar? E falar, não, minha vida vai mudar aqui. Não tem garantia nenhuma. Quem fica, fica por amor. Que garantia tem você em se lançar diante de um Deus que a gente nunca viu, nunca ouviu a voz? Que garantia você tem de que se você servir a Deus as coisas vão melhorar? Não tem garantia nenhuma. Quem fica, fica porque ama. Quem fica, fica porque ama muito. Quem fica, fica porque não consegue mais fugir desse amor. Fica sem garantia mesmo. E amanhã se der tudo errado, é nós, deu tudo errado. Então, mas não tem o que fazer. Eu vou ficar por amor. Fechou a porta da igreja amanhã, não tem mais dinheiro.
Show, Cid, posso ir lá na sua casa? Vamos na minha casa? Vamos na praça? A gente vai ficar, por quê? Vai ficar por amor. Porque o amor nos uniu. Não foi esse lugar que nos uniu. Não foi essa parede que nos uniu. Não foi o instrumento, o microfone, a oratória de alguém que nos uniu. Foi o amor. E é só o amor que tem condições de fazer vocês permanecerem com Deus. Só o amor vai fazer vocês permanecerem nos relacionamentos de vocês. Só o amor faz a gente permanecer no casamento. Não é a paixão, é o amor. Que garantia você tem que aquele homem, turrão, vai melhorar amanhã? Não tem nenhuma garantia. Que ele vai parar de beber? Não tem garantia. O que você tem é a vontade de querer ver as coisas diferentes. E quando você tem essa vontade, você quer construir. Então você trabalha, sem garantia. Só pelo amor mesmo. Uma das cenas mais bonitas da Bíblia é a de Ruth. Ruth diz para Noemi, essa frase é famosa: onde fores, irei. O teu povo será o meu? Então, ó, morreu o marido, morreu todo mundo, o que a gente faz? Onde você vai? Vou para lá. Então, vou para lá. Mas sem marido, sem... onde você vai? Eu vou. E eu amo muito a minha esposa, porque a minha esposa fala muito isso pra mim. E essa semana eu te elogiei lá no meu trabalho, meu amor. Porque o pessoal, tem um rapaz lá que fica brincando comigo, ele fala, nossa, sua esposa não deve te elogiar tanto, igual eu fico te elogiando. É um rapaz gay que tem lá que fica só me pirraçando. É muito gente boa. E o Antônio fica, você é muito bonzinho, Marcos Paulo. Você fala de um jeito muito bonzinho. Ele fala, nossa, toda vez que eu falo que eu faço as apresentações no trabalho, ele fala, nossa, a gente adora ver sua apresentação. Muito legal você falar. Aí ele falou, sua esposa não te elogia tanto igual eu. Aí eu falei, me elogia, rapaz, olha aqui no WhatsApp. Acordei e a minha esposa estava mandando mensagem. E ela sempre fala, amor, onde você foi, eu vou. E é uma frase muito simples, mas eu sinto que ela tem muito amor. Não tem garantia nenhuma. Hoje a gente conseguiu umas coisas a mais. Quando começou, foi morar de favor na casa dos outros. Talvez amanhã não tenha emprego. E a gente mora no Brasil. A gente mora no Brasil, cara. Todo governo que entra, que sai, o que a gente vai fazer? Vai ficar esperando isso? Ou a gente vai lançar uma palavra em cima de uma pessoa e falar, onde você foi, eu vou? Ou a gente vai ter que viver sob garantia? E viver sob garantia é muito difícil. Então é isso, amor. Onde você for, eu vou. E eu vou olhar para Jesus e falar, Jesus, onde você tiver que me levar, eu vou também. E talvez vá ter que sofrer por isso. E falar, mas onde você for, eu vou. É construir. Mas o filho que a gente estava esperando não veio. Mas tá bom, é nós. Mas não veio, é nós. Onde você for, eu vou. O amor, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é poderoso, meu irmão. Isso é poderoso demais. Então, para a aplicação da semana, e a gente já vai finalizar, eu vou falar que a gente vai precisar, para esse dia, retomar uma oração, uma intercessão de alguma coisa que a gente abandonou. Porque o amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele não abandona. Então, se a Thalita me abandonar porque o dinheiro acabou, essa é no finalzinho. É porque não tinha amor. Se eu abandonar Jesus porque a garantia que eu achei que eu ia ter não chegou, é porque não tinha amor. Para finalizar, versículo 8. O amor nunca falha. Fala comigo, o amor nunca falha. Nunca falha. O amor nunca falha. E, novamente, não confunda amor com paixão. Paixão falha. Por paixão, as pessoas cometem crime. Por amor, não. Porque o amor, ele não tem laços com a injustiça. Então a gente fala, eu amo tanto que eu matei por amor. Não existe isso, meu amor. A única pessoa que eu conheci que matou por amor foi Deus. A única pessoa que eu conheci que matou por amor foi Deus. Ele matou o seu filho porque ele me ama e porque ele te ama. Foi a única. E quem matou Jesus não foi os romanos, não foi os gregos, não foram os judeus. Quem matou Jesus foi Deus. Porque Deus entregou o seu filho para morrer. E ele fez isso por amor. Então esse papo de hoje, matei por amor, sim, balela. O amor, ele não falha. Profecias cessam, Paulo diz. Dons desaparecem, se calam, mas o amor permanece.
E é na cruz de Jesus que ele prova o amor mais sublime. O amor mais forte que a morte, porque esse amor aqui não falha. E quando ele ressuscita, ele sela, dizendo que o amor venceu todas as coisas. Então a gente tem que se perguntar que tipo de relacionamento a gente precisa olhar e falar, eu preciso ressuscitar. Ou olhar para alguma coisa e falar, se nisso aqui eu falhei, é porque talvez não tinha tanto amor quanto eu imaginei. E eu sei que o amor é um conjunto. Tem que amar daqui, tem que amar daí, às vezes é só um que está amando. Uma coisa eu posso te garantir, Deus te ama. Ele não te ama pouco. Agora, a resposta é, você entrega o seu amor para Jesus? O dele ele já entregou na cruz. Agora, o seu amor para construir uma vida salva é uma decisão completamente sua, não é um sentimento. O amor é uma decisão. Amor é decisão. Então, para a gente finalizar, queria passar o último ali, por gentileza. Eu vou colocar isso no grupo da igreja, vou preparar uns cards, tá bom? Para que cada dia a gente faça uma coisa. Hoje é o dia 0. Eu estou falando sobre construção. Cícero, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, tá bom? Porque eu nunca construí nada, fisicamente. Construí o Hulk ontem, em Lego, com meu filho. Olhando, claro, o manual, senão eu ia conseguir construir também. Para construir minha vida, eu também olho esse manual. Sozinho eu não consigo. Hoje é o dia 0, mas na segunda-feira, dia 1º, a gente vai orar antes de agir. Porque o amor é... Terça-feira eu vou soltar um card no grupo e a gente vai ter que fazer um gesto de bondade. O amor é bondade. Não vale dar dinheiro pro mendigo e tirar foto no Instagram, hein? Na quarta-feira a gente vai celebrar o sucesso de alguém. Vai mandar mensagem para alguém que a gente ama e vai dar um parabéns por alguma coisa específica. Parabéns pela sua conquista em tal área da sua vida, Márcio. Parabéns, fulano, pela decisão que você tomou. Parabéns pelo docinho que você fez e me entregou. Achei maravilhoso. Parabéns. Não sei o que você vai fazer. Conversa com Deus. Quarta-feira a gente vai fazer isso. Porque no amor não há inveja. Quinta-feira, servir em silêncio. O amor é humildade. O amor é um ato de humildade. A gente vai fazer alguma coisa de serviço. Para quem é casado é mais fácil, consegue fazer em casa. E não vai falar para ninguém. Não vai jogar na cara, inclusive. Ah, mas eu fiz aquilo. Então, você no seu serviço não tem humildade. Ah, arrumei a cama hoje, você viu? Acabou. Destruiu o que você fez. Não vale. É servir em silêncio. Fez a janta. Vai chegar, você viu o que eu fiz? Morreu. Destruiu. Faça em silêncio. Pode ser em casa. Pode ser aqui na igreja. Pode ser com o irmão da igreja. Mas vai fazer, em silêncio e humildade. Sexta-feira, meu irmão, praticar pausa 3:10. Orar. Primeiro respirar, orar e pensar. Porque o amor é manso. Não se ira facilmente. E eu vou soltar o card, porque em algum momento da sua sexta-feira, Satanás vai tentar, tá bom? Se você quiser pegar esse e colocar na segunda, terça e quarta, porque Satanás tenta todos os dias. Esse aí você pode usar aqui como segundo, mas na sexta a gente foca nesse, praticar. Inclusive ensinar alguém a praticar também. Sabadão a gente vai orar por quem a gente parou de orar. Aí pode ser um projeto que você parou de orar, pode ser por uma pessoa que você parou de orar, pode ser por um sonho que você parou de orar, porque o amor, ele é perseverante, o amor, ele não desiste. E no domingo, a gente vai dar um passo de reconciliação. Aí pode ser um passo de reconciliação com uma pessoa, com um sonho, com um projeto. Se for com uma pessoa, melhor, porque eu sempre sei que Deus trata o nosso coração
quando o assunto é relação com os nossos irmãos. E por que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem uma esperança. E qual é a nossa esperança? De que o amor não falha. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, o amor não falha. Porque Deus não falha. Amém?